fique com sua Bíblia na mão, já já eu te falo onde que você deve abrir. Mas eu queria começar mencionando um pregador, uma frase. Eu não quero dar muita ênfase para o pregador, porque não é um pregador que soma tanto, né? Infelizmente. Mas que tem uma grande visibilidade. Eu queria mencionar uma frase que retrata algo muito real sobre nós, né? Agora, no início do ano, final de janeiro, um pregador, tem um nome bem pequeno aí, porque eu realmente não quero dar ênfase, mas ele disse em uma das suas pregações que Deus nunca vai deixar que você veja ou sonhe algo que Ele não possa dar para você, né? Essa mensagem teve muita visualização. É um homem que se diz evangelista e ele tem 10 milhões de inscritos no seu canal, teve 700 e sei lá quantas mil visualizações apenas nesse sermão aqui, né? E isso teve muito sucesso, especialmente essa frase. Porque essa frase, ela retrata algo que é real sobre nós. Eu não estou dizendo que essa frase está certa. Eu não acho que esteja. Não acho que é bíblico isso. Eu acho que é algo que está um pouco tirado ali de contexto daquilo que Deus pode fazer, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, né? Mas não é essa a ideia que o texto traz. Então eu quero riscar isso aqui, porque eu não quero falar disso. Mas a realidade é que nós somos atraídos por aquilo que nós vemos. E isso nós vemos nessa frase, né? O sucesso dessa frase retrata essa realidade sobre nós. Nós somos atraídos por aquilo que nós vemos, né? Por isso que fez tanto sucesso, porque quando alguém vai lá e insinua que você, que tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você toca, deseja, anseia, Deus de alguma forma vai te dar ou pode te dar, isso automaticamente faz sucesso, porque nós somos atraídos por aquilo que nós vemos. Se eu digo para você, aquilo que você vê, Deus pode te dar, Deus vai te dar, né? Aí você vai olhar e falar assim, nossa, eu gosto disso. Por quê? Porque eu sou atraído por aquilo que eu vejo. A realidade é que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós vemos. Nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós contemplamos com os nossos olhos, né? Porque tudo aquilo que nós vemos e que de alguma forma desperta um desejo em nós, é refletido em nós de alguma forma. Um outro pastor que eu queria mencionar, o pastor Leandro Peixoto, ele disse que tudo aquilo que a gente vê com admiração, a gente reflete com paixão, né? Isso é uma realidade. Tudo aquilo que nós vemos com os nossos olhos e que a gente admira de alguma forma, isso é refletido dentro de nós com paixão, né? Isso se transforma dentro da gente. A realidade é que o que nós vemos exerce um papel transformador nas nossas vidas, né? De alguma forma, aquilo que nós vemos com os nossos olhos muda um pouco quem nós somos. Transforma algo em nós. Gera alguma coisa. E existe então algo muito fascinante nesse nosso olhar admirador. Porque aquilo que nós vemos e admiramos, isso nos transforma, né? Existe algo interessante na nossa contemplação, né? Porque existe transformação na contemplação. Com isso eu queria te pedir para abrir a sua Bíblia lá em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que nós vamos meditar, na realidade, não somente nesse verso, mas em vários versículos aqui, de todo esse capítulo. 2 aos Coríntios 3, verso 18, o texto está sendo projetado aqui na Nova Almeida Atualizada, e diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém? Vamos orar rapidinho. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de ter a Tua palavra em nossas mãos, de ter a Tua revelação específica para nós, mostrando o Teu desejo, a Tua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor preservou esse texto para nós até hoje aqui, para que possamos ser edificados e transformados, que os nossos corações pudessem ser trabalhados pela Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor, pelo Teu Espírito, possa falar aos nossos corações nessa noite, que o Senhor possa nos dar um entendimento acerca do Teu texto sagrado, e que o Senhor faça isso através e apesar de mim mesmo. Essa é a minha oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Vamos olhar para essa carta, mas nós não podemos olhar só para esse versículo. Nós precisamos olhar um pouco para o contexto. Essa é uma norma bastante básica a respeito da interpretação bíblica. Existem 3 regras muito importantes. É contexto, contexto e contexto. Nós precisamos olhar para o contexto de um texto para que a gente possa, então, entender qual é a verdade que está dentro ali. Então vamos olhar um pouco para a carta de Paulo aos Coríntios, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? A gente já sabe que Paulo, em vários momentos aqui, ele está rebatendo alguns falsos mestres. Eu preguei aqui nessa carta também há uns 3, 4 domingos atrás, e nós vimos isso lá em 2 Coríntios 11 e 12. Né? Paulo está rebatendo lá em 2 Coríntios 11 também falsos mestres. Nessa carta ele está fazendo isso. Né? E nós vemos aqui, voltando um pouquinho, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 3, mas volta ali uma página e dá uma olhada no capítulo 2, o versículo 17. Ele menciona, ele faz uma menção a respeito desses que são os falsos mestres. Né? Ele diz, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Paulo está mencionando esses falsos mestres como sendo pessoas que de alguma forma fazem algum comércio com a palavra, que de alguma forma tem algum benefício em cima da palavra, e não se mantêm fiéis à palavra. Né? Esses são os falsos mestres a quem Paulo está se referindo, e ele meio que tem um embate com os coríntios por causa desses caras. Né? Porque os coríntios estão ouvindo eles, estão ouvindo os falsos mestres, estão questionando Paulo, mas não num jeito saudável, como nós já vimos aqui anteriormente. Né? Eles estão até ofendendo Paulo. Né? Dizendo assim, Paulo é um cara que chama muita atenção pelas cartas, mas quando chega aqui, ele não chama atenção tanto assim, ele é meio fraquinho, não tem uma aparência tão boa assim. Né? Então, nessa carta, Paulo está fazendo uma grande defesa da sua autoridade, do seu apostolado. E aí que nós chegamos no início do capítulo 3, quando Paulo ele começa dizendo assim, poxa, será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação a vocês? Ou de pedi-la de vocês? Né? É necessário, é isso que Paulo está dizendo, é necessário que Paulo reafirme a sua autoridade diante desses irmãos? Porque os irmãos estão ouvindo os falsos mestres e não estão ouvindo ao que Paulo tem a dizer e a ensinar. Né? Paulo precisa ser duro com aqueles irmãos. Muito provavelmente, Paulo escreveu mais cartas para aqueles irmãos. Ele teve outros contatos também com aqueles irmãos, né? Com os coríntios. Ele esteve lá, ele foi lá, ele escreveu para eles mais de uma vez, né? Trazendo exortações. E aí Paulo ele pergunta, será que eu preciso, de alguma forma, provar o meu valor para vocês? Provar a minha autoridade? Provar que o que eu tenho para vocês, de fato, é da parte de Deus? Preciso fazer isso? E aí Paulo responde, eu não preciso fazer isso, né? Porque vocês são essa carta de recomendação. A vida de vocês é prova de que o ministério de Paulo é da parte de Deus. Né? É isso que nós vemos lá no versículo 3 aqui, de 2 Coríntios 3. Ele diz, vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, pelo nosso serviço, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Veja, os próprios coríntios, a própria igreja servia de testemunho da autenticidade do ministério de Paulo, né? Por conta de todas as visitas que ele fez para aquele local, por conta de todas as vezes que ele esteve com ele, das manifestações do poder de Deus através de Paulo ali, né? Da manifestação do poder do Espírito de Deus na vida deles, do Espírito que foi derramado neles. Né? Então, Paulo diz, eu não preciso fazer isso, vocês mesmos são a carta. Vocês são carta viva, né? E aqui Paulo, então, ele começa a estabelecer uma espécie de contraste. Um contraste que vai ser importante, vai permear todo o capítulo 3, né? Quando a gente avança um pouquinho para os versículos 5 e 6, a gente vê Paulo começar a trabalhar esse contraste. Paulo, ele diz assim, lá no versículo 3 ainda, me engano, ele diz, vocês são uma carta produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. E olha que coisa interessante, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Aqui começa Paulo a estabelecer um contraste. Ele quer fazer uma espécie de comparação, talvez se referindo àquilo que aqueles falsos mestres, muito provavelmente judaizantes, né, que queriam fazer a igreja se voltar a alguns princípios do judaísmo, estavam pregando.
E por isso ele estabelece um contraste entre eles serem uma carta escrita em tábuas de carne, nos corações, essa carta, em contrapartida com carta, com um escrito em tábuas de pedra. Aqui fica muito claro qual que é o elemento de comparação. Paulo está se referindo à lei de Moisés, né? Ele está se referindo às tábuas da lei, nesse momento aqui. E ele vai levar esse contraste a alguns níveis mais profundos aqui nesse capítulo, né? É importante a gente entender isso. Paulo está querendo fazer um contraste entre a graça e a lei. Entre o ministério dele, na nova aliança, e o ministério da antiga aliança. Diante da lei de Moisés, né? E esse contraste fica mais claro quando nós avançamos para os versículos 5 e 6. Fica mais claro qual que é esse contraste, né? Lá nos versículos 5 e 6, Paulo diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Olha o contraste que Paulo estabelece, né? Deus o capacitou para ser ministro de uma nova aliança, de um novo momento. Um novo pacto de Deus com os homens, né? Não mais da letra, mas do Espírito. E aqui tem o primeiro elemento de comparação, porque ele vai dizer que a letra mata e o Espírito vivifica. Esse é o primeiro elemento aqui de comparação que Paulo utiliza, né? Paulo ele faz esse contraste entre a morte na lei e a vida que existe na graça e no Espírito, né? Quando Paulo vai dizer que a letra mata, passei sem querer aqui. Quando Paulo vai dizer que a letra mata e o Espírito vivifica, nós não podemos usar esse texto e pensar que Paulo está dizendo que a gente tem que ler menos. Porque a letra mata, porque a letra de alguma forma nos prejudica. Não é isso. Paulo falando da letra, ele está se referindo à lei. E o que ele quer dizer ao dizer que a lei mata, a letra mata, mas o Espírito vivifica? A maneira como esses falsos mestres olham para a lei é uma maneira que traz apenas morte. Entende? Porque eles olham para a lei pensando que eles podem, ao cumprir a lei, receber algum favor de Deus. Que eles podem, ao cumprir a lei, fazer com que Deus os veja de um jeito um pouco diferente. Um olhar mais próximo. Apenas pelo cumprimento da lei. Mas não é para isso que a lei serve. Porque se for para isso, então a lei ela é ministério de morte. E esse é o primeiro contraste. A lei traz morte. Por quê? Você olha na lei e você vê assim, eu não consigo cumprir. A lei está dizendo várias coisas. 5 livros, o Pentateuco está dizendo várias coisas e eu não consigo cumprir. Eu não consigo fazer isso daqui. E se eu não consigo fazer, o que eu recebo de Deus? Morte. Porque eu não me enquadro, né? Por isso que a lei ela é um ministério da morte. Paulo vai dizer aqui. Mas no Espírito existe vida. No Espírito existe graça, né? A lei, de fato, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, mas a lei, de fato, serve para nos mostrar e nos convencer da nossa necessidade de graça. Porque quando nós olhamos para a lei de Deus, nós estamos olhando para um espelho. Um espelho que nos mostra como nós somos de verdade. E como nós estamos distantes daquilo que Deus quer de nós, né? A gente vê que a gente não se enquadra. É como se a gente tivesse ali com um orçamento. A gente vê assim, eu tenho um orçamento de 5 mil. E eu tenho 4 mil. Eu não consigo, com 4 mil, pagar esse orçamento de 5 mil. Da mesma forma. Eu não consigo, se essa lei diz que eu tenho que fazer tudo isso, eu não faço tudo isso. A coisa não encaixa, a coisa não fecha, né? A lei serve para nos mostrar isso. Nos mostrar que nós precisamos de graça, né? E esse é um primeiro contraste estabelecido por Paulo aqui. Paulo vai dizer que a lei mata, mas o Espírito, ele traz vida. E ele vai levar esse contraste a um nível mais profundo, né? Lá no versículo 9, a gente vê isso com clareza, que ele vai primeiro trabalhar que é morte e vida, depois ele vai dizer que é condenação e justiça. Veja lá o versículo 9. Porque se o ministério da condenação, que é o que ele está chamando da lei, teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, né? Aqui ele já está trazendo um outro elemento para a comparação, mas que nós já vamos trabalhar, que é a questão da glória, mas olhando primeiro para a questão da condenação e justiça, outro contraste. Enquanto na lei nós só recebemos a condenação porque nós não conseguimos cumpri-la.
no Espírito, no ministério de Paulo, naquilo que Jesus vem nos trazer pela maravilha do Evangelho, nós temos justiça. Nós temos o sacrifício de Cristo que nos justifica diante de Deus. Esse é outro contraste. E Paulo vai levar isso ainda a um nível mais profundo, quando ele trata da glória. Da glória do ministério da condenação. Nesse versículo 9 mesmo já vemos. Se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. E ele vai trabalhar isso de maneira mais clara nos versículos 7 e 8. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, o que diz lá nos versículos 7 e 8. Diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito, Paulo diz. Paulo está mencionando aqui aquilo que aconteceu lá em Êxodo 34. Pega a sua Bíblia aí, abre lá rapidinho. Fica com o dedo lá em 2 Coríntios 3, que nós estamos trabalhando, mas vai lá na sua Bíblia e pega Êxodo 34 para a gente dar uma olhadinha o que diz aqui. Lá em Êxodo 34, dos versículos 29 em diante, 29 até o 35, é o momento em que Paulo está se referindo aqui. Paulo ele começa a mencionar dessa glória no rosto de Moisés. E quando que foi isso? Foi um pouco depois de Moisés ter descido do Monte Sinai. Só para a gente lembrar, Moisés estava no Monte Sinai, ele ficou lá por 40 dias, e o povo achou que Moisés tinha morrido, e o povo vai lá e faz um bezerro de ouro, e Moisés desce, Moisés fica bravo, fala, o que está acontecendo, E aí então ele quebra as pedras, e ele sobe de novo para pegar as pedras novamente. E é nesse momento aqui que se encontra Êxodo 34. E aí vai dizer que então quando ele desce novamente com a segunda, a versão revista e atualizada das tábuas da lei, ele diz assim o texto, lá no versículo 29. Quando desceu do Monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por ter Deus falado com ele. E quando Arão, todos os israelitas olharam para Moisés e viram que a pele do seu rosto resplandecia, tiveram medo de aproximar-se dele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os líderes da comunidade foram até ele, e Moisés falou com eles. Depois chegaram também todos os israelitas, e ele lhes comunicou tudo o que o Senhor lhe dissera no Monte Sinai. Assim que acabou de falar com eles, Moisés cobriu o rosto com o véu. Mas, quando ia à presença do Senhor para falar com ele, Moisés tirava o véu até sair. Quando saía, dizia aos israelitas o que lhe havia sido ordenado. Assim, os israelitas viam o rosto de Moisés com a pele resplandecente, e ele o recolocava o véu sobre o rosto, até entrar outra vez para falar com Deus. É sobre isso que Paulo está mencionando, é sobre esse momento aqui. E Paulo está estabelecendo uma comparação entre a glória permanente do ministério do Espírito, do ministério da graça, com a glória passageira lá de Moisés, do rosto de Moisés. Eu acho muito interessante que Paulo ele vai trazer uma informação nova, Paulo lhe traz uma interpretação que nós não temos com clareza no texto de Êxodo 34. Porque no texto de Êxodo, em nenhum momento fala do porquê que ele colocava o véu de volta, o que acontecia embaixo ali daquele véu. Mas Paulo vai dizer que ele colocava um véu para que o povo não visse que a glória ia embora, que a glória sumia. Porque era a glória que ele recebia de estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus no Monte Sinai, estar na presença de Deus no Santo dos Santos, fazia com que o rosto de Moisés ficasse resplandecente. E ele falava com o povo sem o véu, para que eles vissem o rosto dele resplandecente, para que eles vissem o rosto daquele que viu Deus. E aí depois ele colocava o véu, e Paulo vai nos dizer, ele colocava o véu para que eles não vissem que aquela glória, ela ia sumindo. Podemos entender que aquela glória ia sumindo simplesmente pela maneira como Deus se fazia presente no Antigo Testamento. Deus habitava nas pessoas pelo seu Espírito de maneira pontual. Mas ele não estava dentro do povo. Ele se fazia presente no meio do povo, no Santo dos Santos, no tabernáculo, no templo. E por isso essa glória, ela ia indo embora. Por quê? Porque ele saiu da presença de Deus. Ele está falando com o povo.
E essa glória vai sumindo pouco a pouco, né? Mas Paulo vai dizer que muito maior glória, lá no versículo 11, vai dizer, muito maior glória tem o que é permanente, veja. Se o que estava desaparecendo teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aqui ele estabelece o contraste. Aquele mesmo contraste entre lei e graça, entre a letra que mata e o espírito que vivifica, ele coloca isso como a glória. A glória daquilo que é passageiro é muito menor do que a glória do que é permanente, do que a glória que é eterno, né? Paulo, então, ele vai nos trazer luz para essa glória que resplandecia no rosto de Moisés. Ele vai dizer no versículo 13, e não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Para que eles não vissem que aquilo ia sumindo pouco a pouco, e era renovado quando ele voltava à presença de Deus, e depois voltava a falar com o povo, né? Paulo então nos traz luz sobre esse momento, né? Nos mostrando que existe essa diferença. Lá no Antigo Testamento, Deus habitava no Santo dos Santos, mas hoje Ele não habita lá. Deus não está no Santo dos Santos. Deus não está no altar. Deus não está aqui dentro. Deus não está neste local. Deus está em nós. Ele está nesse local porque nós estamos aqui. A igreja dele está aqui. Mas Deus habita dentro de nós. Não em santuários feitos por mãos humanas, como Pedro fala no livro de Atos, né? Mas Deus habita no seu povo através do Espírito. É algo muito maior. É uma glória muito maior dessa forma, né? A glória de antes, Paulo disse, ela é pequena então. A glória daquilo que é passageiro é pequena, né? É irrisória. Daquilo que passa. Do rosto de Moisés que resplandecia, mas que passava, que normalizava. Mas é muito maior a glória daqueles que têm do Espírito a glória que habita em nós, né? Não é a glória nossa, mas é a glória do ministério do Espírito. É a glória da revelação de Deus chegando ao seu ápice, né? De Deus sair de habitar simplesmente no meio do povo, para habitar no meio do povo em Cristo, e agora habita no seu povo, entende? Isso é muito maior. Nós vivemos um momento de muito privilégio, de nós termos Deus em nós, de provarmos a presença de Deus dentro de nós, né? Algo que lá atrás eles ansiavam tanto, né? Mas Paulo ele está respondendo aos judaizantes que estão tentando fazer o povo voltar para a lei, tentando fazer o povo olhar novamente para essa glória menor, né? E Paulo vai dizer no versículo 12, nos versículos 14 e 15, que esses têm os seus olhos vendados, né? Que eles têm a mente endurecida. Mas a mente deles se endureceu. Pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, diz Paulo. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Versículo 15, mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre os corações deles, né? Paulo vai dizer que eles têm olhos vendados, e por isso eles não enxergam. Eles acham que aquela glória que passava era muito maior, né? Que aqueles eram os bons tempos, né? Mas Paulo está dizendo, o que nós vivemos hoje é muito maior, é muito melhor. Tudo aquilo apontava para o que nós vivemos hoje, né? Nós vivemos o melhor de Deus. Mas os olhos estavam vendados. E o véu só é retirado com Cristo, ele fala no versículo 14. Só em Cristo esse véu é removido. E no versículo 16 ele volta a dizer, quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado, né? É Cristo o que retira o véu dos olhos que estão vendados. E a minha pergunta para mim e para você, para nós é, será que existe um véu sobre os nossos olhos? Será que a semelhança desses falsos mestres ou dos coríntios, existe um véu sobre os meus olhos, né? Paulo está nos dizendo que existe um véu naquele que se contenta com uma glória menor. Naquele que se contenta com uma glória pequena e não consegue enxergar tamanha glória do Evangelho. Não consegue enxergar tamanho poder
na graça de Deus em Cristo Jesus que nos foi manifesto, né? Aquele que não consegue enxergar isso e que se contenta com uma glória menor, tem os olhos vendados. Aquele que acha que a glória passageira é muito maior do que a glória eterna, tem os seus olhos vendados, né? Será que nós temos um véu nos nossos olhos? Existe um véu nos olhos daquele que se dá por satisfeito com algo que é passageiro, né? Algo claramente menor do que aquilo que Deus tem para nós. E eu acredito que existe uma venda nos nossos olhos quando nós nos preocupamos mais com a glória desse mundo. Quando nós nos preocupamos mais com o poder que tem nesse mundo. Com o poder que o sucesso dá, o dinheiro, com as coisas daqui. Quando nós olhamos e contemplamos mais as coisas deste mundo e não contemplamos a glória eterna e permanente que existe em Cristo Jesus, que existe na presença do Espírito em nós, nós estamos com os nossos olhos vendados. Nós tratamos como mais importante, nós contemplamos mais. E a realidade triste e dura é que nós muitas vezes ficamos contemplando isso. Nós gastamos o nosso tempo e os nossos olhos olhando para aquilo que passa, né? Passa um carro bonito, passa aquele carro lindo. Ontem eu vi um amarelo, um Porsche amarelo. A gente passa, a gente olha, porque a gente se importa, a gente contempla essas coisas, despertam nossa admiração e nosso desejo e nos transformam, né? A gente fica contemplando esse carro de luxo que passa brilhando, a casa moderna e elegante. Mas nós não olhamos para o céu. Nós não ansiamos o dia em que Jesus vai voltar para nos buscar, né? Quando Ele virá na sua grande e temível glória para buscar a sua igreja. Nós olhamos mais e contemplamos mais a glória passageira e não a glória eterna, né? Nossos olhos muitas vezes estão presos no hoje, no agora, no aqui, nas contas, nas preocupações, nos deveres, e não estão contemplando a glória eterna. Mas nós nos contentamos com pouca glória. Eu me contento com pouca glória muitas vezes. Essa semana eu me peguei pensando nisso, enquanto preparava tudo isso aqui. Certo dia, eu andando de carro assim, eu fiquei assim, preocupado com tudo. Ai, prazo, cliente, não sei o quê. Uma chatice. Mas eu gosto. Mas é uma chatice. E aí eu preocupado, e não sei o quê, e tem que mudar a agenda e ajustar. E eu comecei a pensar assim, contempla Deus. Para de contemplar essas coisas, para de contemplar esses probleminhas, que para Deus são fáceis demais. Contempla Ele, contempla a glória dEle, contempla o Cristo dEle, né? A gente tem que olhar para Jesus. E aqui que muitas vezes está o nosso problema. Às vezes nós olhamos pouco para Jesus. Nós contemplamos pouco Jesus. E aí que está o problema de ser às vezes um marido ruim. Aí que está o problema de ser um funcionário desonesto. Aí que está o problema de ser um pai ausente, um pai omisso, um filho ruim, um crente meia boca. O problema está nos nossos olhos aqui, porque aí nós olhamos para o nosso lado e não olhamos para o céu. Nós olhamos e pensamos assim, eu não sou um crente meia boca, porque tem gente pior. Do meu lado tem gente pior. Tem gente que vem 2 vezes no mês, eu venho 3, então eu estou melhor, não sou meia boca. Mas os nossos olhos deviam estar virados para o céu e para Cristo, e pensando que o máximo que eu posso fazer ainda não é suficiente para conquistar aquilo que Ele me deu, né? O nosso problema é que nós nos contentamos com pouco, e aí a gente pensa assim, nossa, podia ser muito pior, né? Ah, o casamento está ruim, mas podia ser pior. Tem gente separando, pelo menos não estou separando, né? Mas isso porque nós não estamos com os nossos olhos voltados para a eternidade, voltados para essa glória eterna, e nos preocupamos com a glória passageira. Nós contemplamos mais a glória passageira do mundo em que vivemos, e não a glória daquilo que é eterno, talvez porque nos falta fé. Nós queremos contemplar aquilo que nós de fato conseguimos ver, né? Aquilo que de fato nós conseguimos tocar. Nós queremos contemplar aquele dinheiro na conta, que você não vê, você não toca, mas está um número lá,
né? Do que simplesmente olhar e crer naquilo que nós não conseguimos ver. Olhar para o que é eterno exige de nós uma fé. A fé no mais cru que ela é. Que é acreditar naquilo que não se vê. Né? Acreditar naquilo que foi prometido. Nós precisamos de uma fé que é capaz de olhar e contemplar para além do que se vê. Isso exige de nós uma coragem, uma confiança que muitas vezes nós não temos. Muitas vezes eu não tenho. A realidade é que nós precisamos de uma transformação completa, que só será possível ao contemplarmos o Cristo. Nós precisamos de uma transformação que só acontece quando os nossos olhos se voltam para Jesus. Mas graças a Deus que quando nós encontramos Cristo, o véu é tirado. Amém? Quando nós olhamos para Cristo, o véu é retirado. E nós podemos contemplar a esse Cristo que nos transforma. Todos nós, versículo 18 vai dizer, ali está 3,16, mas é 3,18. Todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Sem o véu nós podemos contemplar a glória de Deus, e sem o véu, contemplando essa glória, nós somos transformados gradativamente. Nós precisamos dessa transformação. Nós precisamos ser mudados, nós precisamos ser moldados. Nós precisamos ser trabalhados, é preciso acontecer uma metamorfose, uma mudança completa na nossa forma. E essa mudança acontece à medida que nós contemplamos a glória do Senhor. A gente precisa tirar os nossos olhos do que está aqui, das preocupações daqui, dos problemas daqui. Nós precisamos de ajuda de Deus para isso. Porque é fácil falar, difícil é fazer. Difícil é de fato a gente olhar para Cristo quando está tudo pegando fogo, né? Quando a coisa tá braba, é difícil. Mas é isso que nos transforma. É isso que muda quem nós somos. Né? Contemplar a glória da graça de Deus em Cristo Jesus, no ministério do Espírito em nós, contemplar isso faz diferença e é o que nos transforma de fato. Né? Contemplar faz toda a diferença e nós precisamos contemplar. Queria encerrar citando para os irmãos, compartilhando algo que eu tenho lido, que é muito, muito interessante. Eu tenho lido as Crônicas de Nárnia. Estou achando bem legal. É bem grande, mas é bem gostoso de ler. Recomendo que você leia. Mas no primeiro livro, são 7 livros ao todo, 7 volumes das Crônicas de Nárnia. No primeiro, chamado Sobrinho do Mago, existe um momento, lá no final do livro, onde 2 criancinhas que foram para esse mundo mágico de Nárnia, e elas viram esse mundo mágico ser criado, e elas viram um grande leão, que é como se fosse uma imagem divina ali naquele novo mundo, que cria aquele mundo pelo poder da sua palavra, e ele vai cantando enquanto o mundo vai aparecendo e as coisas vão surgindo. E as árvores crescem e tudo se forma. Né? Eles veem tudo isso, mas eles precisam voltar para o seu mundo. E quando eles voltam para o mundo deles, o leão, o Aslan, ele tem para eles um recado. Ele tem um aviso. Um aviso para eles. Né? E enquanto o leão falava, existe essa imagem criada pelo autor, pelo C.S. Lewis. Um autor cristão, teólogo, filósofo, que consegue retratar de maneira maravilhosa aquilo que é contemplar a glória de Deus. E ele diz assim que, enquanto o leão falava, as crianças olhavam para a face do leão, enquanto ele pronunciava aquelas palavras.
De repente, eles nunca souberam como que isso aconteceu. Foi como se a face de Aslan, um leão, se tornasse um mar de ouro, no qual flutuavam. Inexprimível força e ternura passavam por eles e por dentro deles. E sentiram que jamais na vida haviam sido realmente felizes, bons ou realmente sábios, nem mesmo vivos ou despertos, até aquele momento, até aquele encontro. A lembrança desse instante permaneceu com eles para todo sempre. Enquanto viveram, se alguma vez se sentiam tristes, amedrontados ou irados, a lembrança daquela bondade dourada retornava, dando-lhes a certeza de que tudo estava bem. E sabiam que podiam encontrá-la ali perto, numa esquina ou atrás de uma porta. C.S. Lewis consegue nesse trecho nos descrever o que é a experiência de contemplar a glória de Deus em Cristo Jesus. É algo que transforma tudo. É algo que muda a maneira como nós enxergamos a vida. Por isso que Paulo nos diz, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados. De modo que, contemplando essa glória, a gente vê, nunca fui bom de verdade. Nunca fui merecedor de nada. Contemplando essa glória, eu vejo quem eu sou. Mas o meu coração é repleto de uma paz. Porque eu sou transformado, pouco a pouco, na imagem do Filho. Amém? Que nós possamos contemplar o Cristo que nos transforma.